Eu tenho medo. Eu tenho muito medo do que possa acontecer na nossa cultura brasileira. Estou com medo. O Brasil nessa eleição corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá. Euzinha, Jaqueline Ramires. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o sequestro da cultura, sobre o populismo barato de direita conservadora que está acontecendo no nosso querido e lindo governo Bolsonaro. Mas, antes de mais nada, se você está curtindo meus vídeos, já chega com chuva de like, compartilha e esparrama para as amigas esse vídeo. E se você quer me ver crescer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os meus dados, você pode me apoiar e o seu apoio neste momento é muito importante. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre Regina Duarte, a sequestradora da cultura do Brasil. Então fique ligado e bora pro vídeo! É muito comum que o governante faça um apelo de cunho popular à sua população para alcançar, como o próprio nome diz, popularidade. E isso tem servido como uma arma, tanto da direita quanto da esquerda, em vários governos do mundo e em vários períodos históricos. E é muito comum que o populismo esteja associado a uma ditadura, como nós vimos no Brasil, na ditadura getulista, ou na Venezuela, com o chavismo. Existe todo um jogo psicológico de sedução que os governos fazem para envolver a população. O governo toma atitudes imediatistas, de caráter que agrada a grande massa. É muito comum no período eleitoral o famoso voto comprado através de cestas básicas, dentadura. Isso é um dos braços do populismo. Atualmente, nós temos vivenciado mais uma vez essa prática repugnante no atual governo do Bolsonaro. Mas, dessa vez, esse populismo é um populismo de direita, ultraconservador e de quinta categoria. No atual governo do Bolsonaro, nós temos visto este tipo de apelo nos discursos do próprio presidente recentemente, quando ele começa a contar os detalhes da sua vida pessoal, quando ele começa a fantasiar histórias de amor para com o Moro. O Moro me traiu. Se você não viu o meu vídeo sobre amor, aqui nos cards vão aparecer a indicação. Corre lá para assistir e você vai entender do que eu estou falando. Outra tática do presidente no sentido populista é ele tentar se aproximar dos hábitos da população. É quando ele faz as suas lives comendo leite condensado, café e pão com leite condensado. Aqui não tem esse negócio de açúcar, não. Ou então quando ele é fotografado com os seus filhos em uma sala comendo milho cozido, totalmente fora da compostura esperada para um presidente. Bolsonaro não faz isso de uma maneira despretensiosa. Ele está, no fundo, construindo o seu populismo barato de ultradireita, que de tão artificial que é, chega a ser ridículo. Como a cultura é uma área bastante importante na construção da identidade nacional, não é de se estranhar que o Bolsonaro e toda a sua ala ideológica conservadora se apropriasse da cultura para poder construir também o populismo. Com a nomeação de Regina Duarte para secretária de Cultura, o presidente Bolsonaro nada mais fez do que se utilizar de uma tática populista. Foi muito esperto da parte do Bolsonaro escolher Regina Duarte para ser a secretária da Cultura, justo em um momento em que ele acabava de demitir o antigo secretário por ter reproduzido uma fala fascista. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Percebendo que o fascismo não é uma via popular, Bolsonaro trocou um fascista declarado por uma potencial fascista. Será que Regina Duarte não é tão fascista quanto o antigo secretário? Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretário. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Hitler... Quantas mortes? Regina Duarte não se presta ao papel de secretária da cultura, mas sim de sequestradora da cultura popular brasileira.
Em seu discurso de posse, ao misturar pum de palhaço com caipirinha de maracujá, palavrão, com um menino soltando pipa e o escambau, no fundo, Regina Duarte estava apenas fazendo uma caricatura do que é a cultura. Papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá. A cultura não é isso. A cultura não pode ser apenas uma caricatura. Mas caricaturas têm efeitos populares. Regina sequestra o que há de mais genuíno na nossa identidade para servir de instrumento do populismo barato do Bolsonaro. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil. Foi muito triste ver Regina Duarte apelando para um signo que está tão entranhado na cultura popular brasileira, que é o futebol. Ela canta em sua entrevista uma canção da seleção brasileira da década de 70 durante a ditadura militar. Foi um golpe bastante baixo de Bolsonaro escolher Regina Duarte para secretária da Cultura, pois Regina Duarte é um ícone bastante conhecido de quase todos os lares do Brasil. Iniciando sua carreira na extinta TV Excelsior e depois migrando para a Globo, ela sempre esteve presente nas telenovelas no papel de grandes protagonistas e de mulheres importantes, representando um papel importante da mulher na cultura popular do povo do Brasil. Marcou a estreia de Regina Duarte na televisão. O Avancini, Walter Avancini, diretor de televisão da Excelsior, me viu num dos comerciais que eu fiz naquela época. E aí ele disse, bom, então pode passar na costura, tirar as medidas, o papel é seu. E aquela coisa aí, novela da Ivani Ribeiro, foi um sucesso. Meu personagem foi ganhando espaço. E no final... Depois de ouvir o discurso de posse, depois de ver o vídeo em que Regina Duarte relativiza as mortes e o período da ditadura, muitas pessoas têm dito que Regina é uma pessoa histérica ou endoideceu, ou como ela mesma afirma, é uma pessoa que dá pitis. Precisei dar um chilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o chilique. Eu não acho interessante caracterizar Regina Duarte como uma pessoa histérica ou louca, porque isso, no fundo, é mais do mesmo machismo cotidiano. Regina Duarte não é louca. Regina Duarte não é histérica. Regina Duarte é autêntica e está fazendo aquilo que ela melhor sabe fazer. Nós não devemos esquecer que Regina Duarte é uma atriz há quase 60 anos. E neste caso seria mais interessante nos perguntar o quanto ela incorpora dos seus personagens em sua vida real. Boazinha. Você não pode imaginar como eu posso fazer também. Amar. Horrível. Será que depois de tanto tempo, Regina Duarte não sabe mais separar o que é personagem do que é ela mesma? Quem é ela mesma? É ela um personagem? É ela uma viúva porcina? É ela uma mulher descabelada? Uma sinhá que sempre soube só ser a protagonista? A namoradinha do Brasil? Quem é a pessoa Regina Duarte? É a máscara que ela veste? Se nós formos recorrer à etimologia da palavra máscara, também vamos encontrar algo bastante interessante no caso da Regina Duarte. Máscara é uma palavra que não dá para recuperar a sua origem etimológica exata. Ela não é bem definida. Alguns dizem que máscara vem do latim mascus, masca, que significa fantasma. Outros dizem que vem do árabe máscara, que significa bufão, aquele que se disfarça. E este é o sentido que agora nos convém trazer ao centro da nossa discussão. Regina Duarte tem ocupado o papel de bufão no governo de Bolsonaro. O bobo da corte, o próprio palhaço que solta o pum, o próprio pum do palhaço. Ela diz que sempre quis ser a atriz número 1 da televisão brasileira. E é Regina Duarte. Uma vida que se confundiu com todos os personagens que ela fez. Nós estamos aqui na Casa Regina para revelar o melhor desses personagens. Ela mesma. E na construção desse personagem que se tornou Regina Duarte, é interessante fazer um percurso por sua carreira, para descobrirmos até que ponto Regina Duarte se mistura com seus papéis, os personagens que ela foi abandonando e aquilo que ela foi guardando para si e se misturando com esse bufão que ela tem se tornado na atualidade. No início era uma coisa muito espontânea, né? Que acabou se cristalizando, uma espontaneidade que se cristalizou numa imagem na medida em que eu comecei a fazer vários personagens muito parecidos uns com os outros.
Daí ter se tornado uma imagem, mas era muito sincero, eu era aquilo. Nós vamos perceber que à medida que os anos avançam, ela vai abandonando aquelas mulheres fortes e independentes e feministas que ela interpretou no início de sua carreira para dar lugar a uma anciã ultraconservadora. E eu fui chamada de terrorista, então ela está divulgando medo. E hoje sou chamada de fascista. Olha que intolerância! Um dos primeiros papéis de protagonista de Regina Duarte que lhe concedeu o título de namoradinha do Brasil foi na novela A Minha Namorada, de 1971. Mas foi no seriado Malu Mulher que Regina teve que encarnar o papel da mulher moderna diante de vários desafios da sociedade contemporânea. O seriado, que foi veiculado no início dos anos 80, foi um marco para as mulheres, pois o divórcio fazia poucos anos que havia sido aprovado no Brasil. Por que, mesmo a favor da instituição do casamento, as pessoas não conseguem viver o casamento numa boa? Como vemos, de Malu Mulher não sobrou nada nesta atual Regina Duarte. Aliás, eu acho que nunca teve nada de Malu Mulher em Regina Duarte, pois à época ela mesma dizia que não se identificava com o feminismo. Outro marco bastante importante na carreira de Regina Duarte, e que com certeza está impregnado até hoje em seu caráter, foi o papel vivenciado na novela Roque Santeiro, de 1985, em que ela representou a viúva porcina em par romântico com Lima Duarte, que fazia o Senhorzinho Malta. Essa novela, que foi veiculada em 1985, havia sido censurada 10 anos antes. Em 1975, 30 capítulos já haviam sido gravados, mas a novela foi censurada pela ditadura militar, pois um dos seus autores, Dias Gomes, era considerado comunista, 110% comunista. A novela havia sido baseada em uma peça de Dias Gomes, O Berço do Herói. Em 1985, 10 anos depois da censura da novela original, Regina Duarte ocupa o papel de Beth Faria nesta personagem que lhe rendeu grandes láureas. Em Roque Santeiro, fazendo o papel de viúva porcina, Regina Duarte dá bastante indícios dessa caricatura que ela faz com a cultura, pois ela representa de forma caricaturesca a mulher nordestina, espalhafatosa. Ai, desgraçada! E esses indícios estão presentes em vários outros personagens de Regina Duarte. Podemos dizer que de viúva porcina, Regina Duarte guarda quase que 100% do caráter, estrambelhada e cafona. Será que Bolsonaro poderia ser considerado Senhorzinho Malta? Não, acho que não. Muito sofisticado por boca de sacola. Na novela Vale Tudo, fazendo o papel de Raquel, Regina Duarte também representava uma mulher forte, uma mulher do povão, uma mulher que foi enganada pela própria filha. Você sempre se cercou de gente pobre. Você pode gostar, mas eu não gosto. Se opondo a esta mulher que venceu na vida e é uma nova rica, está Odete Roitman, que é o oposto de Raquel, uma mulher fina. A novela foi veiculada em 1988 e 89. E o tema da novela era Brasil, mostra sua cara. Como pode tanto contraste? De Raquel ela não guarda nada, e seguindo esse modelo do sonho americano da mulher que veio de baixo e venceu na vida, está a novela Rainha da Sucata, ou seria Rainha do Gado. Rainha da Suástica. Eu acho que sou eu que estou misturando ficção com realidade. Em 95, na novela História de Amor, e em 97, na história Por Amor, Regina Duarte interpretou as Helenas. E em Por Amor, ela contracenou com sua filha Gabriela Duarte no papel de Eduarda. Nessa novela, Helena e sua filha Eduarda engravidavam, mas Eduarda perdia o bebê e, diante da esterilidade, da impossibilidade de ter um novo filho, Helena proporciona a troca dos bebês. Essa novela deu bastante repercussão no Brasil, contribuindo mais uma vez para uma comoção nacional. Essas foram algumas das novelas em que Regina Duarte esteve presente dentro dos lares do Brasil. Não é a Raquel de Vale Tudo, não é a Malu Mulher, não é a Helena do Manuel Carlos e nem a Viúva Porcina. Esta é a Regina Duarte que eu não conhecia. Você foi coerente com quem você é, aceitar esse cargo neste momento, neste governo. E a escolha do Bolsonaro para Regina Duarte como secretária da Cultura
faz parte de toda essa ideologia populista. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, dá aí chuva de like, arrebenta no like, minha gente. E compartilha com as amigas e se inscreva no meu canal. Nesse momento da pandemia, é uma das poucas maneiras que eu tenho de me expressar e de me manter como artista. E se você quer me ver crescer, o seu apoio é muito importante nesse momento. Por isso, aqui embaixo na descrição, seguem os meus dados. Um beijão, pessoal! E nos vemos!